Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre quais os tipos de ansiedade. Antes, porém, de nós entrarmos especificamente nesse tema, eu gostaria de te pedir, você que ainda não se inscreveu, que se inscreva em meu canal. Você sabia que 60% das pessoas aqui que me veem, que vê o meu conteúdo aqui, que assiste, alguns são aulas, outros são vídeos, justamente como dicas para você ter um entendimento mais relevante sobre as suas emoções, e às vezes até transtornos, não se inscreveram ainda. Então, por gentileza, se inscreva, deixe o seu like, se puder, compartilhe com outras pessoas para que nós possamos crescer aqui no YouTube. Vamos lá, o primeiro então é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. O segundo tipo de ansiedade é o transtorno de ansiedade de separação, comum em crianças, geralmente por apego de animais. O terceiro tipo é o multisseletismo, que é comum em crianças não querer conversar, prejudica muitas das vezes a interação e também a comunicação social. O quarto tipo é a fobia específica, que é o medo de barata, que é o medo de lagarta, que é o medo desses animais, né, que não fazem mal muitas das vezes, mas a pessoa já começa antes mesmo de ver a barata, de ver a lagarta, de ver até insetos, dependendo dele. Esses animaizinhos invertebrados, aí ela já começa então a ter aquele medo em excesso, antes mesmo do perigo acontecer, antes mesmo dela visualizar aquele animalzinho. Uma outra coisa que é a quarta, o quinto, melhor dizendo, que é a fobia social, que é o medo exagerado de sentir-se envergonhado ou de sentir-se imposto, que é o medo de crítica, e isso está muito relacionado também à fobia social. O sexto tipo de ansiedade, que é o transtorno de pânico, isso também vem muito acompanhado de taquicardia, nervosismo, né? Medo de ficar louco, medo de morrer. Às vezes dá até para fazer uma associação também à síndrome do pânico, que é caracterizada também por essa repentina e inesperada crise. Mas nós observamos uma outra coisa que é muito importante enfatizar aqui, que é os sintomas mais comuns, né? Por exemplo, da síndrome do pânico. Vamos lá, que é ataque cardíaco, suor em excesso, tremor, tensão muscular, sensação de asfixia, parece que o ar não está entrando no peito direito, né? Enjoo, tonturas, sensação de que não faz parte daquele ambiente, medo de perder o controle, medo de acontecer, por exemplo, essas crises, medo de morrer. Às vezes não existe gatilhos específicos, às vezes existe. Então é bom sempre estar olhando isso de perto, se existe gatilho específico ou se não existe. O sétimo tipo de ansiedade é a agorafobia, que é medo de ansiedade de espaço, que geralmente essas pessoas, elas não acham que é seguro, medo de sair de casa, medo de um lugar que ela não entende, né? Que ela não considera, melhor dizendo, seguro ali. Então, essa é muita insegurança, medo de serem atacados nesse ambiente, então por essa razão gera esse tipo de ansiedade chamado de agorafobia. O oitavo tipo de ansiedade é o transtorno de ansiedade induzido por substâncias como drogas, maconha, êxtase, cocaína, cafeína, pó de guaraná, álcool, anfetaminas. Esse é um outro tipo também de transtorno de ansiedade que pode ser induzido por essa substância. O nono é o transtorno de ansiedade devido a outra condição. Isso pode ser por causa de doenças que provocam essas crises de ansiedade, né? Às vezes uma outra coisa que está relacionada à doença, como ter que fazer uma cirurgia, e aí gera então essas crises de ansiedade. Então ficamos por aqui, falando hoje sobre 9 tipos de ansiedade. Você é ansioso? Você é ansiosa? Sabe como lidar com isso? Você sabia que um pouquinho ela é benéfica, mas quando é em excesso, ela pode ser até mortal. Fique a dica.